Este programa contém relatos detalhados de contatos com extraterrestres. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Nunca houve tantos avistamentos de OVNIs. Strange lights, alien life, a UFO. Qual será a explicação para o número cada vez maior de relatos? Quatro especialistas em investigação ufológica estão à caça da verdade. Maureen Ellsbury é uma jornalista respeitada na área. Eu já estudei milhares de casos e a maioria tem uma explicação racional. Mike Barra é um engenheiro aeronáutico experiente. Para acreditar em discos voadores, eu vou precisar de provas físicas convincentes. Os outros dois investigadores acreditam que os alienígenas já estão por aqui. Daryl Sims é detetive particular e ex-agente da CIA. Eu fui abduzido pelos alienígenas. Eles são uma força do mal. E Stephen Jones alega já ter tido contato com os extraterrestres. Existem ETs andando no meio da rua neste momento. Nas investigações de hoje, Uau! O aparecimento de vários OVNIs na Carolina do Sul. Eu não faço ideia do que seja isso. E a alegação de disparos contra extraterrestres em Ohio. O que apareceu ali? As luzes. Aí eu mirei e comecei a atirar. Tudo leva a provas da tecnologia extraterrestre. O Ben alega que tem um pedaço de um OVNI. Isso aqui não foi feito no planeta Terra. Mistérios extraterrestres. Myrtle Beach, Carolina do Sul. Recentemente, aqui houve mais de 190 relatos de OVNIs avistados sobre o mar. Hoje, os quatro investigadores experientes estão na cidade para descobrir se os extraterrestres estão por trás dessa atividade ufológica e para coletar provas com os moradores. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury já tem informações importantes sobre as aparições. A gente vai falar sobre essas luzes de Myrtle Beach, que já são relatadas na região há mais de 50 anos. As pessoas viram luzes inconstantes voando por cima do mar. E mais ou menos nos últimos 10 anos, a atividade aumentou muito. Tem alguma testemunha? A gente tem mais de 30 testemunhas e vamos ter mais. A principal testemunha é Joe Kiernan, que eu vou mostrar. Ele tem 36 anos, é casado e tem 3 filhos. Ele viu as luzes pela primeira vez em 17 de julho de 2012 e depois disso ele gravou um monte de vídeos. Look at that, Anthony. Oh my God! Look how bright that one just got. I got it. It's glowing right now. That's it. Oh, it's fading out. I can't get it on here anymore. Alguma coisa me diz que isso aqui é atividade militar. Eu aposto que tudo isso tem uma explicação. Mike, você tira conclusões muito precipitadas. Esse caso é bem interessante e fascinante. É um caso de contato imediato, uma coisa bem importante. Outra coisa, eu quero saber se tem algum relato de abdução que esteja ligado a essas luzes. A gente tem que ir pra lá. Eu marquei um encontro com Joe no norte de Myrtle Beach, que é o local dessas aparições. Tá bom, vamos falar com ele. Vamos. Eu não tive ajuda de ninguém para conseguir descobrir o que são essas luzes. Eu não sei de onde vêm, o que estão fazendo. Será que tem algum perigo? Será que alguém corre algum risco? Eu preciso de respostas para essas dúvidas. Joe concordou em se encontrar com os investigadores ufológicos no pier de Myrtle Beach, a cerca de 1 quilômetro da casa onde mora. Daryl Sims. Prazer, Joe. O prazer é meu. Obrigada por vir falar das aparições. Em que parte que elas ocorreram? A gente vê as luzes vindo do sul e avançando em direção à praia. Às vezes vêm do norte e vão para aquele lado. Naquela região a gente vê um brilho alaranjado que voa na direção do sudeste. Você continua vendo com muita frequência? Ultimamente as luzes têm aparecido perto de casa. Elas estão cada vez mais baixas e cada vez mais próximas da minha família e da minha casa. O ex-agente da CIA, Daryl Sims, está à procura de outras testemunhas que confirmem os relatos de Joe. Tem outra pessoa da sua família que viu isso? Tem. Ou A só minha você? família inteira já viu pelo menos umas 30 vezes. Como você se sente quando vê essas coisas? Você fica com medo? Você fica animado? Eu sinto medo, sim. Eu quero saber se a gente não está correndo nenhum perigo e se a gente está seguro. A gente está aqui para ajudar. Queremos descobrir o que está acontecendo e fazer o possível para esclarecer esse fenômeno. Muito obrigado. É um prazer. Eu agradeço.
Você tem mais imagens em vídeo para mostrar? Eu tenho um monte de vídeos novos. Eu gostaria de mostrar para vocês lá na minha casa. Obrigado pela ajuda. Vamos lá. Sabe, gente, eu tô com muita pena do Joe. Ele se mudou pra cá pra ter uma vida sossegada e agora tá vivendo com medo. O investigador Steven Jones alega que já teve várias experiências positivas de contato com alienígenas. Olha, essa experiência de contato, por si só, com a aparição das luzes, foi profunda para ele, mas agora ele está meio confuso, eu acho. E sabe, o medo piora as coisas, infelizmente. Mas o seu colega, o investigador Daryl Sims, alega que foi abduzido por alienígenas e afirma que eles são uma força do mal. Eu trabalhava com animais exóticos. Eles são lindos de longe. Mas quando chegam perto, eu não me arrisco, a fazer carinho num tigre. Sabe como é? Mas a inteligência por trás dessas luzes não é de animais selvagens. Eles são seres sensíveis e afetuosos que querem fazer contato com o Joe e a família. Eu acho que vocês estão exagerando nas suposições. A gente ainda precisa analisar muitas coisas nesse caso antes de decidir se é uma coisa hostil ou não. Vamos pra casa do Joe? Tá bom. Enquanto os três se dirigem à casa de Joe, o engenheiro aeronáutico Mike quer seguir uma outra pista. O Joe é um cara interessante, uma testemunha forte, mas não é um observador treinado. Tem outra testemunha, um cara chamado Gary Travis, que é piloto. Agora eu vou me separar da equipe e ir até o aeroporto para perguntar o que é que ele viu. Gary disse que já viu as mesmas luzes que o Joe, mas viu de cima. Eu quero entender por que um piloto profissional acha que essas luzes são OVNIs. E aí, Gary? Oi, Mark. Tudo bem? É um Tudo prazer, bem. hein? Quer voar? Legal, ótimo. Então vamos voar. Faz tempo que você pilota, Gary? 38 anos. 38? 38, isso. Eu imagino que já tenha visto muita coisa no céu. Ah, sim. Faz tempo que eu observo o céu. E decolamos. Eu nunca vi nada esquisito durante os voos até outubro de 2011. Essa foi a primeira vez. Faltavam uns 15 minutos para o pôr do sol. Eu já estava com o pouso autorizado. A torre não informou nenhum tráfego, não tinha nenhum avião sobrevoando a área. O que chamou a sua atenção? Eu estava procurando outras aeronaves quando eu vi uma luz laranja no horizonte. Tinha mais luzes ou era só uma única bola laranja? Era uma única grande? luz laranja, bem grande. Eu calculei que estava a uns 4 ou 5 quilômetros na mesma altitude. Entendi. Então estava acima do mar, era uma luz laranja e afastada do sol. É isso? Isso. Eu não olhei para os instrumentos, eu vou ir na direção dela. Eu quis olhar de perto. A gente ouve histórias de gente que viu OVNIs e o motor do carro parou. Eu achei que seria péssimo se o meu motor parasse. Eu não estava com vontade de nadar. Eu voei na direção da luz por uns 45 segundos. E você percebeu na hora que era alguma coisa diferente? Era bem diferente, eu sempre fico de olho em outros aviões. É que a maioria das aeronaves convencionais, sejam comerciais, militares ou de qualquer tipo, até helicópteros, emitem luzes bem fortes que geralmente são vermelhas ou verdes. Com certeza não era uma aeronave. E durante quanto tempo a luz ficou visível? Mais ou menos 1 minuto. 1 minuto mais ou menos? E depois, o que aconteceu? Depois sumiu. Simplesmente desapareceu? Simplesmente apagou. É só isso que eu sei. Faz muito tempo que eu piloto. Eu passei a vida toda observando o céu. E eu nunca tinha visto uma luz assim. Gary não conseguiu identificar as luzes. Mas Mike, que estudou aviação por muitos anos, acredita que existe uma explicação racional para o que Gary viu. O Gary é um cara legal, uma testemunha muito forte, um excelente observador e super experiente como piloto, mas o que ele descreveu e na área que ocorreu é compatível com os treinos de combate aéreo da região. Então eu vou até a base da Força Aérea para saber o que eles fizeram e quando foi. Na manhã seguinte, bem cedo, os demais investigadores chegam à casa de Joe Kiernan para analisar os vídeos novos das luzes não identificadas. É aqui que a gente vai investigar esse caso à exaustão. Oi, Joe. Oi, Joe. Oi, Obrigada tudo por bem? nos receber. Podem entrar. É um prazer receber vocês. Valeu, Joe. Oi, Joe. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Por favor, entre. Muito legal a sua casa. É bem bonita. Muito obrigado.
Antes de mostrar o vídeo, Joe leva a equipe ao quintal da casa para explicar o trajeto dos OVNIs. A maioria aparece voando por ali. Depois, eles param em cima daquelas árvores. Muito rápido. E essas luzes chegam muito perto das árvores e das casas? Raramente ficam mais altas do que aquelas árvores. Joe seguiu as luzes e gravou as imagens do lago atrás das árvores. Ele quer mostrar o que viu para os investigadores ufológicos. Foi isso que eu vi em cima do lago. Dá pra ver, conforme eu viro a câmera, que tem um objeto vermelho que chama a atenção. E entra ali. Em câmera lenta, a gente vê que entra na água. A luz brilha. E entra no lago. Uau, ele foi para debaixo d'água. É. Uau. Nossa, que estranho. Eu nunca vi nada parecido. 4 investigadores especializados estão em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, onde ocorreram vários avistamentos de OVNIs sobre o mar. A testemunha Joe Kiernan gravou os OVNIs sobre a praia. A gente vê um brilho alaranjado que voa na direção do sudeste. E o piloto Gary Travis viu as mesmas luzes de um ângulo diferente. Eu vi uma luz laranja no horizonte. Mas agora, Joe Kiernan está mostrando aos investigadores novas imagens dos OVNIs, gravadas sobre um lago atrás da sua casa. Sempre que passa pela superfície da água, a luz fica vermelha, seja para entrar ou para sair. Uau. Nossa, que estranho. Mas Joe também notou um detalhe esquisito debaixo da superfície. No fundo do lago, eu vi que apareceu um círculo completo que parecia uma cratera. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury soube de relatos semelhantes. Sabe o que é interessante, Joe? Muita gente já relatou OVNIs. Objetos submersos não identificados. Certo. E muita gente acha que esses OVNIs se deslocam de algum tipo de base para outra. Eu estou bem interessada em ir até esse lago para descobrir o que pode estar acontecendo lá dentro. Sempre que eu passo por essa área, a caminho do lago, eu começo a sentir uma ansiedade desconfortável. Pois é, eu sei como se sente. Apesar do temor de Joe, o investigador e contatado por extraterrestres Stephen Jones quer ir com ele até o lago. Olha, eu entendo como você está se sentindo, mas você iria para lá junto com a gente? Eu vou, mas tem que ser de dia. Enquanto isso, outro investigador da equipe, Mike Barra, está a caminho de uma reunião que talvez traga uma explicação racional sobre a atividade ufológica. Eu ainda acho que o Gary e o Joe testemunharam atividades militares, por isso eu vou para a base aérea de Shaw hoje conversar com o Rob Sexton, que é da Secretaria de Comunicação de lá. Eu vou conversar para saber se os treinamentos dessa base podem explicar alguns desses avistamentos. E aí, Rob, é um prazer. Sou Mike Barra. Oi, Mike. O prazer é meu. Bem-vindo à base aérea de Shaw, na Carolina do Sul. Legal, hein? A primeira pergunta que eu tenho é, vocês fazem treinamentos aqui com as aeronaves? Ah, fazemos sim. A 20ª ala da base de Shaw é a maior ala de combate de F-16 da Força Aérea dos Estados Unidos. Sei. A gente treina sobre o mar de Myrtle Beach o tempo todo. E como é treinamento de combate, as aeronaves ejetam sinalizadores. Mas vocês fazem os exercícios sobre áreas povoadas? Sim, também pode ocorrer sobre a terra. Tem um cronograma semanal dos últimos 6 meses de treinamento, mais ou menos, ou não? Eu já fiz um levantamento e vou passar para você todo o nosso Ótimo. cronograma com os voos noturnos de 2012. Legal, isso é ótimo, porque nós podemos comparar com os avistamentos que foram relatados. Bom, eu acho muito importante dizer que esses sinalizadores são realmente bem fortes. Na mesma tarde, Mike se encontra com Joe em Myrtle Beach. Mike criou um experimento para provar que Joe está vendo sinalizadores militares, não OVNIs. Geralmente, a gente faz as gravações aqui nessa área. Ah, entendi. Aqui nessas dunas.
Mike vai usar um foguete pirotécnico para simular um típico sinalizador militar. É um foguete paraquedas que vai subir a uma altura de 330 metros e você está com a mesma câmera que usou para gravar essas luzes, não é isso? Fantástico, eu estou ansioso para Legal. testar, bem ansioso. Tá, então vamos começar agora. Vamos lá. A câmera está pronta ou não? Eu já posso gravar. Legal, vamos lá. Gravou? Consegui. Será que foi isso que você gravou? O que é que você Não acha? tem nada a ver com o que eu gravei, mas a imagem ficou bonita mesmo assim. Eu tô ansioso para ver quando eu chegar em casa. Bom, por enquanto, o Joe tá convencido de que o que ele viu na praia não foram sinalizadores. Para saber se o que ele gravou foi uma nave alienígena ou alguma entidade extraterrestre, eu preciso de mais provas. Mas quando Mike e Joe já estão se preparando para ir embora, o operador de câmera da equipe avista luzes estranhas no céu sobre a praia. É lá perto do poste de luz, gente. E Joe tenta gravar as imagens. Eu escutei um barulho. Que interessante. Dá uma olhada. Ficou Olha ótimo. só. Tem duas luzes, gente. É interessante Duas. o jeito que elas voam uma atrás da outra. Mas é um padrão bem estranho, né? Olha lá. Não é incrível? Eu só não entendo o que é. Você viu? É. Uau! É, e tá indo em direção à minha casa. Nossa! Os investigadores de alienígenas estão em um hotspot ufológico, Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Oi, tudo bem? A testemunha Joe Kiernan mostrou à equipe vídeos de OVNIs avistados perto da sua casa. Uau! O teste que o investigador Mike Barra fez para provar que as aparições eram sinalizadores militares não convenceu Joe. Não tem nada a ver com o que eu gravei. Mas agora eles estão no meio de um contato ufológico real. É sério, eu não faço ideia do que seja isso. Não é incrível? Olha isso. O movimento é muito lento para uma aeronave, sei lá, ou para um jato. Não tem nenhum treino hoje, eu não sei o que dizer sobre isso. As luzes ficaram numa formação regular, típica dos militares, sabe? Mas eu não sei o que é isso, não. Alienígenas? Dizer que são alienígenas é ir longe demais. Eu realmente não sei o que dizer. Só sei que foi realmente muito estranho. Na manhã seguinte, os investigadores Daryl, Maureen e Steven acompanham Joe até o lago atrás da casa dele, onde foram gravadas as imagens dos OVNIs. É aqui. Esse é o lago. Essa é a área que me dá ansiedade. Eu me sinto incomodado quando eu venho. Às vezes incomoda tanto que eu não consigo ficar aqui muito tempo. É difícil ficar nesse lugar. Joe, escuta, muito obrigado por ter trazido a gente até aqui. A nossa intenção aqui hoje é explorar a área. Nós vamos dar uma analisada. Eu acho ótimo. O investigador e ex-agente da CIA, Daryl Sims, é um mergulhador experiente. Eu vou mergulhar e levar um sonar para examinar o fundo desse lago e verificar os fatores que possam ter afetado esse lago pelo que você relatou. O Joe teve algum tipo de contato aqui. Eu quero descobrir se está na terra ou se está na água. Daryl chamou uma equipe de investigadores subaquáticos para ajudar. Eles estão habituados a usar o equipamento de alta tecnologia para analisar cenas de crime e procurar bombas armadas. Senhores? Oi? Estão prontos? Quase prontos. Tá legal. A gente vai usar um sonar de varredura lateral para analisar o leito do lago e ver se tem alguma depressão ou configuração que podem ter sido causadas por um OVNI. Se tiver acontecido alguma coisa que afetou esse lago, eu vou mergulhar e descobrir pessoalmente o que tem lá no fundo, no leito. Primeiro, a equipe envia um robô com tecnologia de ponta para filmar o lago. Quer mais cabo? Esse submarino vale $40 mil. Parece a superfície da Lua, bem desolada. Eu quero checar tudo que estiver fora do normal, seja lá o que for. Joe contou a Daryl e a equipe que ele viu uma cratera no leito do lago.
Bom, então a gente vai prosseguir por essa área aqui para analisar. Depois de poucos minutos de varredura, alguma coisa estranha começa a surgir no monitor do sonar. Geologicamente, isso é um tipo de anomalia. Você tem ideia do que pode ter causado essa formação? Nem imagino. Já viu alguma coisa parecida no leito do lago? Não, eu acho que eu nunca vi. Tem uma depressão que a gente localizou na parte mais profunda do lago. Nós já marcamos para voltar e verificar depois. Algumas das outras configurações que estão no fundo, no leito do lago, não fazem muito sentido. A varredura do sonar identificou uma anomalia, mas as informações ainda são insuficientes para Daryl. Só tem um jeito de saber com certeza se um OVNI pousou no fundo desse lago. Eu vou descer para dar uma olhada. Daryl está usando uma câmera subaquática que envia as imagens para Joe e para a equipe no barco. Esse lugar onde o Daryl está mergulhando agora é bem a área onde as luzes voadoras ficavam entrando e Legal, saindo se eles da tiverem água. deixado algum rastro debaixo d'água, pode ser que o Daryl encontre alguma coisa. Após mais de 1 hora, Daryl finalmente emerge com as suas descobertas. O fato é que esse lago é cristalino e nenhuma planta cresce aqui. Isso é bem estranho, porque todo o entorno está infestado de jacarés e de todo tipo de vida que se imagina. Mas aqui não tem nenhum sinal de vida, nenhum sinal mesmo nessa água. E eu não entendo por quê. Daryl não sabe explicar a ausência de vida no lago. Será que a atividade alienígena pode ter afetado o entorno? Maureen está explorando as margens do lago em busca de indícios que possam confirmar a atividade ufológica. Eu conheço muitos casos antigos em que foram encontrados locais com atividade anormal que causou um aumento no crescimento das árvores. Um dos mais conhecidos foi o caso do Travis Walton, que foi abduzido. Uma amostra retirada de uma árvore indicou uma aceleração evidente no crescimento e foi numa área perto de onde a abdução pode ter acontecido, mas só nas árvores próximas. Os investigadores ufológicos se reúnem para discutir as descobertas mais recentes. Tanto Daryl quanto Steven alegam ter tido contato com alienígenas. Eles desconfiam que Joe possa estar escondendo informações inconscientemente. Eu acho que os contatos imediatos dele foram além de ver as luzes. É o seguinte, o Joe teve alguma experiência profunda na área do lago. É por isso que ele hesita tanto em ir para lá. Eu acredito que o Joe teve um contato com os pilotos que fazem essas luzes voarem. Steven, que alega ter tido vários contatos com ETs, vai se encontrar com Joe em Myrtle Beach. Eu tive experiências de contato com ETs a vida inteira. Apesar do desafio, foram muito positivas. Eu acredito que os ETs estão aqui para ajudar a gente. Eu desconfio que o Joe fez contato. Ele é atraído para certas localidades, mas não sabe por quê. Pela minha experiência, tanto a experiência pessoal quanto das pessoas com quem eu conversei, isso acontece porque ele teve um contato direto. Oi, Joe. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Você já viu essas luzes em várias localidades, mas pelo que eu observei, você se sente meio relutante em voltar para alguns desses lugares dos avistamentos. Por que você acha que isso acontece? Em alguns lugares específicos, eu sinto um incômodo muito forte quando eu tento me aproximar. Na minha experiência, eu tive contatos bem diretos. Você ficaria ofendido comigo se eu sugerisse que talvez você tenha tido uma experiência de contato mais profunda do que a sua memória alcança? Eu não ficaria ofendido, porque eu não consegui descobrir o que são essas coisas que eu vi. Foi uma experiência difícil, Eu assim, sei. sozinho. É. Eu fiquei sem saber como agir. Você sente que a presença deles está ligada com a sua presença? Sim, eu sinto que eu não entendi qual é a mensagem. Bom, seja como for, esses seres conscientes tocaram as nossas vidas. Isso é real.
Isso acontece todos os dias com milhões de pessoas no mundo inteiro. E pessoas assim reconhecem as outras. Joe, eu só queria dizer que conhecer você foi um prazer imenso. Eu sinto uma alegria muito grande em encontrar outra pessoa que teve esse tipo de experiência. Então, Joe, muito obrigado. O prazer é todo meu, Steve. Obrigado. Para investigar as aparições cada vez mais frequentes de OVNIs em Myrtle Beach, os investigadores viram vídeos... Que estranho. Uau. Falaram com testemunhas oculares... Eu vi uma luz laranja no horizonte. E viram OVNIs com os próprios olhos. Nossa, eu não entendo o que é isso. Agora, os investigadores ufológicos estão reunidos para discutir as descobertas. Pessoal, a gente tinha razão. O Joe admitiu que teve contatos imediatos com ETs. Eu espero que ele supere o medo. Isso é incrível. Significa que existe algum padrão aqui. Algumas dessas luzes podem indicar que as pessoas tiveram contato extraterrestre. Falando em padrão, a primeira coisa que me vem à cabeça são as luzes que a gente viu na praia, que não eram sinalizadores. Eu nunca vi uma aeronave assim antes e eu não tenho explicação. Mas Daryl, que alega ter sido abduzido por alienígenas, acredita saber exatamente o que as aparições ufológicas significam. Talvez eu possa ajudar. Quando as luzes se aproximam tanto assim das pessoas, costuma ser contato. Quando chegam super perto, é abdução. Eu posso garantir que minha experiência pessoal foi horrível. Eu tenho outro caso de luzes ufológicas pra gente investigar, e dessa vez envolve pai e filho. E eu acho que pode ajudar a gente a descobrir qual é a motivação extraterrestre. Vamos lá. Os investigadores ufológicos partem para Hopewell, em Ohio, onde avistamentos recentes de OVNIs levaram a alegações de abdução. A gente tem um caso parecido com o do Joe. As testemunhas relataram esferas laranjas e outras luzes fortes não identificadas no céu. A diferença entre o Joe e a testemunha Ben Foggin é que o Ben relata ter passado por várias experiências de abdução. I don't think that they're here to help us out and pat us on the back and all that kind of stuff. I saw a whole bunch of tables with a whole bunch of people and a whole bunch of aliens around them doing the same thing that they were doing to me. Ele está falando de eventos horríveis que aconteceram na vida dele. Isso é abdução, não tenho a menor dúvida. Tá, que tal a gente falar com Ben? Tá bom. Vamos. Os investigadores partem para o encontro com Ben. Ele alega que luzes ufológicas semelhantes às vistas em Myrtle Beach levaram à sua abdução. Ben Foggin? Sim, senhor. É um prazer. Eu estou feliz em receber vocês aqui. Faz muito tempo que eu quero conversar com alguém sobre Foi isso. para isso que a gente veio. Ben, onde e quando você teve algum tipo de contato pela última vez? Aqui no quintal de casa. Mas o que aconteceu? Bom, eu vi algumas esferas. Elas estavam no meio das árvores? Sim, senhor. Eu vi duas esferas. Eram brancas no começo, mas uma delas desapareceu e só sobrou uma. E ela mudou de cor, da cor branca para amarela. Você pode contar em detalhes o que aconteceu? Eu fui abduzido. Os investigadores de alienígenas estão procurando uma ligação entre avistamentos de luzes ufológicas e abduções. Hoje eles estão em Hopewell, em Ohio, onde a testemunha Ben Foggin alega ter visto luzes semelhantes que levaram à sua abdução. Eu fui abduzido, Por que você acha que fizeram isso? Eu achei que eles estavam treinando ou estudando ou alguma coisa assim. Eu lembro de estar numa mesa, todo aberto. Aberto fisicamente? Sim, senhor. Uma intervenção médica? Sim, senhor. Certo. Eu estava com as costelas abertas e tinha uma espécie de pinça de cada lado das costelas. Quando eu acordei, não vi nenhum corte, nenhum sinal de nada. Mas a sensação continuava. Os ETs que fizeram isso? Sim, senhor. E como você se sente quando essas coisas acontecem? O que mais me preocupa é que a minha família também passe por isso. Eu entendo essa preocupação com a sua família. Na minha pesquisa, eu fiquei sabendo que houve um incidente com uma arma de fogo. Sim, com meu filho.
Ele ficou meio exaltado e pegou uma arma. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele foi para cima e começou a atirar. Puxa vida. É. Para Daryl, que alega ter sido abduzido, a história de Ben desperta memórias perturbadoras. Os alienígenas vieram atrás de mim quando eu era criança. E depois vieram atrás do meu filho. Eles procuram famílias. É assim que esses vândalos cósmicos agem. O filho de Ben, Terry, concordou em mostrar aos investigadores o que aconteceu na noite em que ele viu as luzes ufológicas. Era aqui que você estava quando o evento aconteceu? É, foi nessa área que aconteceu. O que aconteceu para te motivar a atirar? As luzes. Elas estavam bem ali na base das árvores. No começo eu achei que fossem caçadores ali, fazendo uma bagunça no mato, com as luzes fortes. Mas ninguém respondeu quando eu gritei. Quem está aí? Nessa hora eu fiz a mira e atirei. Terry, me mostra exatamente o que aconteceu naquela noite. Tá bom. Eu estava parado bem aqui, eu empunhei, carreguei e fiz a pontaria. O primeiro disparo que eu fiz foi naquela direção. Eu gritei mais uma vez. Quem está aí? E depois eu comecei a atirar nas luzes. O meu coração disparou. A adrenalina estava mil. Eu morri de medo. Terry, qual foi a necessidade de atirar? Bom, eu estava com medo. A minha reação foi pegar a arma e atirar. É... simples assim. Terry atirou 5 vezes contra o OVNI. E segundo seu pai, Ben, pelo menos um dos disparos acertou o alvo. Fez um barulho que parecia uma máquina de lavar roupa quebrada. Depois, o barulho parou. E logo que parou, logo em seguida mesmo eu ouvi uma pancada. Ben alega que os tiros de Terry arrancaram um pedaço de material do OVNI. Que fascinante. Nossa, tô ansioso para ver isso de perto. Está aqui dentro de casa. Eu vou buscar agora que mesmo. Ótimo, obrigada. O que você acha? Caramba, ele pegou um pedaço. Eu acho ótimo. A gente vai poder mexer, vai poder fazer um exame físico para ver se é algum material incomum, material estranho. Nossa, sei lá, pode ser... É muito raro acontecer isso É. nesses casos. Está aqui, pessoal. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Uau, Nossa, é olha estranho. que incrível. Nossa, olha só. Onde o OVNI pousou? Sobre cascalho e areia. Então você achou isso na entrada da sua casa logo depois que caiu no chão, é isso? Sim, senhor. Você mexeu nisso na mesma hora? Eu me abaixei para poder pegar. E quando eu mexi, estava quente. A gente queria pedir a sua licença para levar isso para o laboratório para fazer uns testes, pode ser? É claro. Ben, se me der licença, eu gostaria de ir com o Steve até a entrada da casa para examinar a área, medir a radiação e fazer uma série de testes diferentes ali. Claro. Tá, Muito valeu. obrigada. A gente se vê depois. Ah, beleza. Até daqui a Divirta. pouco. Obrigado, pode Ben. deixar. Valeu mesmo, hein? Talvez Maureen e Mike tenham em mãos o fragmento de um misterioso OVNI esférico que, segundo Ben, tem atormentado sua família. Eles estão a caminho de um laboratório para que o material seja analisado por cientistas especializados. Oi, gente. Oi, é um Maureen. prazer. É um prazer, Oi. Maureen. O prazer é meu, Oi, Phyllis. Mike, muito prazer. Mike, prazer, prazer, Nick. eu sou o Nick. Essa é a amostra que a gente coletou com Ben Fogg. O primeiro exame é para ver se os fragmentos incrustados no material são do jardim de Ben, onde foi relatada a queda do material. Com essa espátula, eu vou raspar as fendas para tentar coletar material suficiente para análise. Tem bastante aqui. Ah, Olha só isso. que interessante. Aqui tem um pouco de silicato da areia do jardim. São cascalhos. Esse tipo de cascalho é muito comum em Fragmentos de Ohio. cascalhos, é comum nos jardins. Então, quer dizer que está confirmado que é do jardim dele? Está. Os traços de terra encontrados no material confirmam a história de Ben, que relatou um pedaço de metal quente caindo no seu jardim.
Mas ainda é preciso fazer mais exames antes que Mike e Maureen descubram de que material é o fragmento e de onde ele veio. Pode me ligar para passar os resultados? Claro que sim. Ótimo, eu tô ansiosa para saber o que é isso. Enquanto aguardam o resultado do laboratório, Mike e Maureen vão até um clube de tiro local. Mike quer saber se um tiro de espingarda tem potência suficiente para estilhaçar metal. Hoje eu vim ao clube de tiro com a Maureen para atirar em algumas placas de alumínio utilizadas em aeronaves de aviação comercial. A ideia do teste é saber se o metal vai estilhaçar de uma forma parecida com a amostra que a gente coletou. Eles planejam atirar numa lâmina de alumínio usada na fabricação de aviões, que, segundo Mike, é o mais parecido com o metal em análise. O Terry disse que usou uma espingarda calibre 12 para atirar nas luzes que ele viu no céu. Ele usou 2 tipos de munição diferentes. São parecidas com o que a gente vai usar hoje. Ele disse que atirou a uma distância de mais ou menos 50 metros. Aquela lâmina de alumínio é usada nos aviões comerciais. E vamos disparar com essa arma. Olha, aqui embaixo falta um pedaço, mas não caiu no chão. Dobrou aqui pra dentro. Teria que ter sido um tiro perfeito para arrancar um pedaço. A conclusão é a seguinte, que se o material for de alumínio, deveria ter ficado furado, mas não teria caído um pedaço de metal quente no chão. Acho que vai ser interessante saber os resultados dos testes do Nick. Mas não conseguimos nada que possa ser comparado ao que o Nick está estudando. Então? Não. Enquanto Mike e Maureen aguardam o resultado do laboratório, Daryl e Steven permanecem no local dos tiros. Eles querem fazer os seus próprios testes. Muito bem. Ótimo. Segundo a teoria de Daryl, os OVNIs ficam radioativos quando viajam pelo espaço e deixam um rastro de radioatividade onde pousam, que pode ser medido por um contador Geiger. Apertando esse botão, a gente configura. Esses cliques que você está ouvindo indicam uma radiação de fundo normal. Nada muito preocupante. De jeito nenhum. Quanto maior for o nível de radiação, mais cliques o detector vai emitir. Ô, Daryl! Conseguiu achar alguma coisa? Nada. Nenhum rastro ainda. Nada nas árvores, nada no chão. Tá bom. Você pode descer até a localização exata onde a nave foi vista? Tá, continua andando. Eu estou captando um traço de radiação bem aqui. É mais alta que o normal, então? Bem mais alta. Bom, o que está acontecendo agora é que o Daryl está no local exato onde a nave foi vista. Ele captou uma radiação mais elevada do que a radiação de fundo. Então, alguma coisa aconteceu aqui. Quando anoitece, Mike e Maureen finalmente recebem uma chamada do laboratório. Foi terminada a análise do material misterioso encontrado no jardim de Ben. Oi, Nick. Oi, Maureen. Eu tô super ansiosa para saber do resultado do exame. Bom, a proporção do estrôncio 87 para o estrôncio 88 é totalmente fora dos padrões. Sabe, é uma proporção fora do normal na Terra entre isótopos de estrôncio. Eu acho que a nossa próxima pergunta é a seguinte. Esse material pode ser extraterrestre, pode ser de um meteoro ou é alguma coisa que foi manufaturada? Esse material tem que ter sido manufaturado em algum lugar. Mas não é similar a nenhuma liga metálica de que eu tenha algum conhecimento. No dia seguinte, os investigadores ufológicos se reúnem para avaliar as evidências no incidente dos disparos contra o OVNI relatado por Ben Fogan. Eu captei 2 sinais radioativos. Um na árvore e outro no chão, onde as luzes foram vistas. Quer dizer, então, que você encontrou material radioativo bem no local da aparição, é isso? Bem no local onde foram os tiros? Exatamente onde a luz estava. Durante os disparos, alguma parte pode ter sido atingida e contaminado de radiação as árvores e o chão. Essa é mais uma peça do quebra-cabeça que encaixa direitinho. A gente também tem um resultado impressionante que veio do laboratório. Tá legal, olha só, esse brinquedinho aqui é uma coisa muito fascinante. Para começar, é uma liga de alumínio. Isso significa que foi manufaturado, não é isso?
Não é um material que ocorre na natureza, eu tô certo? Então, o interessante dessa liga de alumínio, em particular, é que ela contém alguns elementos residuais estranhos. A proporção entre os isótopos não é compatível com algo produzido na Terra. Então, você está dizendo que isso não foi feito no planeta Terra. Foi feito em algum outro lugar e não sabemos. É sério? Com certeza. Nesse sentido, esse pedacinho de metal é o grande troféu nesse caso. Uau! Incrível. Que trabalho bem feito. Para quem quer mais credibilidade, essa é a cereja do bolo. Vamos nessa. Os investigadores ufológicos descobriram evidências de que certas luzes esféricas podem ser naves alienígenas. Uau! Nossa, que estranho. A partir de relatos variados de testemunhas oculares em Myrtle Beach. Eu vi uma luz laranja no horizonte. As luzes estão cada vez mais próximas da minha família. É sério. Eu não faço ideia do que é isso. Alegações de abdução em Ohio. Eu fui abduzido. Um fragmento de OVNI. E a confirmação de que o metal pode não ser do planeta Terra. Mas não é similar a nenhuma liga metálica de que eu tenha algum conhecimento. Isso não foi feito no planeta Terra, com certeza. Tudo aponta para uma ligação possível entre os avistamentos ufológicos e os incidentes de abdução alienígena. A equipe se reúne com Ben Foggin para revelar as descobertas. É, meu amigo Ben. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bem. Obrigado. Obrigada por ter emprestado o seu metal. A gente levou para análise no laboratório e pelos testes que foram feitos, a conclusão é que é uma liga de alumínio muito incomum. Esse objeto tem duas características. É manufaturado e só pode ter sido manufaturado em outro lugar. Os exames indicam que pode ter uma origem extraterrestre. Aposto que você não está surpreso com a característica incomum desse metal. Eu sei de onde ele veio. Como se sente agora, Ben? Você se sente melhor por ter contado a sua experiência pra gente? Sim. Eu penso nas pessoas que estão passando pela mesma situação e que precisam de ajuda. É, eu acho isso importante, Ben. Eu acho que isso vai ajudar milhares e milhares de pessoas. O fato é que essas entidades, na minha opinião, não estão aqui para salvar o planeta, ajudar a humanidade, nem nada disso. A gente só vai saber a verdade se pessoas como você se manifestarem e mostrarem as evidências. Assim a gente consegue entender um padrão, para saber quem eles são e o que estão fazendo. Depois de coletar evidências de 4 testemunhas diferentes em 2 estados, os investigadores ufológicos recapitulam o caso. Há anos que as pessoas separam as aparições ufológicas dos casos de abdução e agora a gente tem evidências de que os dois estão ligados. Como os avistamentos estão aumentando muito, eu acho que as abduções vão aumentar. Isso me perturba. Os alienígenas não estão aqui pro nosso bem e não querem fazer nada de Larry, bom. mas você sabe que eu discordo de você, cara. Eu acho que se o Ben e o Joe fizeram um esforço para analisar o que aconteceu com calma, eles vão saber que isso não é uma ameaça. Deixando a questão das abduções de lado, o que mais me surpreende é que a gente passou de um caso que não tinha muitas evidências físicas para um que me deu uma prova, literalmente, na minha mão, que deve ter vindo de, sei lá, de um outro planeta. É muito estranho, é muito esquisito. Se for isso mesmo, Steven, eu espero que você tenha razão, que eles sejam do bem. Vamos. Com mais avistamentos ufológicos do que nunca, quem estará a salvo de abdução alienígena? Saiba no próximo episódio de Mistérios Extraterrestres.